Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa da ESPN Brasil no debate, falando sobre a partida de São Paulo e Flamengo e também sobre o bom momento do Flamengo, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. O Dorival Júnior chegou e mudou o ano do Flamengo. O Flamengo, que estava praticamente com o ano perdido com o Paulo Souza, Dorival Júnior chegou e colocou ordem na casa. O Flamengo está voando tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. E o Sormani falou, juntamente com o Zé Elias, o Facicani, referente à partida contra o São Paulo. O Flamengo tem uma vantagem espetacular, venceu a primeira partida por 3-1 e é o grande favorito para vencer dentro do Maracanã, porque nós sabemos que dentro do Maracanã o Flamengo é soberano. Então bora para mais um vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. E nação, se você acredita que o Flamengo vai vencer essa partida contra o São Paulo, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta juntos aí de 2.000 likes para esse vídeo. Vai aqui embaixo nos comentários e coloque o seu palpite para essa partida entre Flamengo e São Paulo e escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, qual cidade você está assistindo nossos vídeos, pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela vibração positiva pro nosso Mengão. Então bora para mais um vídeo do Flamengo aqui no nosso canal. Tudo certo, até porque o Dorival provavelmente irá pedir algumas, fazer algumas exigências, o próprio clube irá colocar as suas diretrizes, o que ele pretende, o que ele não pretende, para poder ajustar. Com o Sampaoli, nós sabemos que é um mundo totalmente diferente. É um treinador que traz resultado, que traz uma nova forma de jogar. Eu gosto bastante, porque é bem atrativo, mas só que nós sabemos que ele causa uma revolução. Cada derrota ele perde 5 jogadores. Mas é uma revolução. Mas é uma revolução, Então, é isso que tem que se colocar na balança. Será que o Flamengo vai trabalhar dessa forma? Marcos Braz, a torcida, os jogadores irão trabalhar com esse tipo de situação? Não sei, Então, Dorival, vem cá, vamos sentar, conversar, dar um pouquinho mais de gás para você trabalhar nessas duas finais e, se possível, também o Campeonato Brasileiro, que eu acho que o Palmeiras já é campeão. Antes de jogar para o lado de cada mesa, eu vou ler uma mensagem aqui no Twitter. A Carolina Ribeiro está dizendo que você está legislando em causa própria quando você diz que o Dorival é jovem. É verdade. O quê? O quê? É verdade. O quê? Agora, para jogar para o lado de cá, Pedro e Facincani. É óbvio que esse é o mundo ideal, Você reconhecer o trabalho pelo trabalho, pensando no que foi construído e no que aconteceu ali, de quando o Dorival chega para como o time está agora. Sistema defensivo, o Pedro jogando junto com o Gabriel. Mas o futebol brasileiro sempre foi resultadista, a gente sabe disso. Não é um pouco utópico pensar nessa renovação sem um título? Isso tudo, Dani. Boa tarde, um beijo para você, Sormani, Zé. Boa, Pedro. Facinca, o Marcelo aí, em nome do nosso fã de esporte. Homenagem bacana. Dani, tem o que a gente acredita e tem o mundo real. O que eu acredito é que o Dorival, em 3 meses, a gente está falando de 3 meses, um balanço de 3 meses. Sim. Em 3 meses, ele devolveu a alegria do torcedor de ver dentro de campo aquilo que ele acredita ser o mais interessante, ser a cara do Flamengo nos últimos anos, pela qualidade do elenco que tem. Em 3 meses, ele colocou o Flamengo numa final de Libertadores, ele coloca o Flamengo com um pé numa final de Copa do Brasil, ele devolve o Flamengo a uma briga de título brasileiro, porque não estava na briga do título brasileiro quando ele chega. Isso tudo está posto. Agora, a realidade do futebol brasileiro não é o que a gente acha. A verdade é essa. Se ele chega no final do ano e ele não ganha uma Copa Libertadores, uma Conmebol Libertadores, sem uma atuação convincente sobre o Atlético Paranaense, ele já passa a ser questionado. Se ele pega uma final de Copa do Brasil, seja contra o Corinthians, uma grande final, seja contra o Fluminense, o rival, que já tirou o título do Flamengo no Campeonato Carioca, pior ainda. Se ele ganha só a Copa do Brasil, não sei, porque dirigente não avalia trabalho. A verdade é essa, o dirigente avalia a temperatura do momento. O que a temperatura do momento vai dizer para o dirigente? Cobrança é um treinador vencedor, porque o Dorival é muito bom, mas não vence a Libertadores? Se for isso, vão entregar a cabeça do Dorival na bandeja. Se a torcida vier se mobilizar para falar, não, mas calma aí, o cara teve pouco tempo, em pouco tempo ele entregou, aí o dirigente, infelizmente, se pauta muito pelo torcedor. Qual o grande dirigente que entende do riscado? É o Marcos Braz? Desculpa, ele pode entender de ambiente, de negociação. O Bruno Spindel pode entender da pasta de marketing, de negociação, dizem que é um grande negociador. Agora, trabalho, olhou ali e falou, não, ele tem um método, ele fez isso em 3 meses, ele mudou isso aqui. Não, esse cara, teoricamente, deveria ser o Juan, né? Então, mas aí o Juan é esvaziado dentro do clube. Exato. Ninguém sabe o que o Juan é aquele bicho lá em cima da árvore que ninguém sabe o que faz, porque não pode mandar embora porque é ídolo e não sabe o que faz no dia a dia. Fica meio que um constrangimento ali, a verdade é essa. Aí tem o Fabinho Soldado, que é gerente, mas não é esse cara que vai botar, a mão na mesa para falar, Braz, segura aí. Então, assim, tudo varia de acordo com o humor do torcedor. O que o torcedor gosta? De ganhar. O torcedor gosta de ganhar. Ele gosta de jogar bem, porque o jogar bem leva ele a brigar pelo título com o Palmeiras, a final da Libertadores.
e possivelmente a final da Copa do Brasil, mas ele gosta principalmente de ganhar. Quem avalia trabalho, Dani, não é exatamente quem vai tomar essa decisão. Então, eu acho que, infelizmente, uma grande taça, e talvez para mim seja a Conmebol Libertadores, ela vai condicionar. Ela vai condicionar o debate da permanência do Dorival. Porque pode chegar ao final do ano e falar, o Dorival fez isso aí, tudo muito bonito, muito bem, mas não é aquele cara de peso que a gente queria. Foi só para dar um jeito ali no meio do ano, porque se ele não ganhar... Se ele vem a ganhar a Libertadores, opa, mudou de patamar, é o nome ideal. A gente demorou aqui, mas a gente acertou. O Rogério Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras e nunca convenceu. Nunca convenceu, porque tinha uma série de ponderações ali, porque não é ligado ao Flamengo, não é identificado com o Rio, sabe? A metodologia interna causa alguns ruídos de comunicação. Então, assim, não é simplesmente o trabalho. Ninguém para analisar trabalho. O dia que o trabalho for a pauta principal dessa conversa, aí a gente pode... uma contradição aí a gente... Por quê? Porque o Rogério Ceni foi mandado numa situação completamente oposta do que Não, o Rogério Ceni já estava sendo fritado há tempo. Estavam esperando a tempestade perfeita. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Rogério Ceni ganhou o campeonato, os caras avaliaram o trabalho. Avaliaram o trabalho dele, não era ele não se sustentou no Flamengo apesar dos títulos. O que eu estou falando, foi avaliado como um trabalho ruim. O que eu estou falando é que não foi avaliado como um trabalho ruim. Claro que foi, Pedro. Não foi. A questão foi vazamento, fritura. Ele não baixou a cabeça. Não, foi fritura e vazamento. Ele foi mandado embora por um problema de vazamento interno e perda de confiança. Sim. Quando acabou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo bateu o campeão, qual era a hashtag que tinha na internet? Fora, Rogério. Exatamente. O trabalho não foi avaliado. Olha só, ali tinha uma competição. Da torcida e também da comissão. Tinha uma competição. Ele ganhou. Aí a diretoria não podia fazer o que ele queria. Aí teve uma Supercopa contra o Palmeiras. Aí ele ganhou também. Então não era sobre o trabalho, era sobre o resultado. É isso que eu tô falando. Aí ele foi segurando o último título que ele ganhou foi o brasileiro. A Libertadores é um. O último título que ganhou foi o brasileiro. Claro que não, a Supercopa ele ganhou. A Carioca ele ganhou. Ele ganhou a Supercopa contra o Palmeiras, sim. Não, ele não ganha primeiro. Ele ganha a Supercopa, ele ganha o Brasileiro em janeiro. E o Brasileiro. Ele isso que eu tô falando. Não, gente. Ele ganha o Brasileiro lá em janeiro do ano de 2020. Sim. Depois ele ganha a Supercopa, ele ganha o Carioca. Depois. Ele foi se segurando, porque como é que vai mandar embora o cara com resultado? É resultado, não é trabalho. Aí chega lá na frente uma fritura de vazamento. Ele ganha tudo isso e ia mandar embora. Por quê? Não, ele mandar embora lá na frente por fritura. A análise não era trabalho. Não, é isso que eu tô falando. Não era bom, seu Mano. O trabalho dele era bom. Eu não acho. Se ele não dialogava com o que... Eu acho. Você acha que o Flamengo desempenhava? O trabalho do Ceni era bom. Não acho. Eu achava. Não acho. O Flamengo não jogava bem. Você pode dizer que não era o trabalho do Jesus. Você pode dizer que não tinha o futebol vistoso do Dorival, mas era um bom trabalho. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro por centímetros. Porque se o Edenilson estivesse um pouquinho mais para trás, aquele gol valeria, o Flamengo perdia. Vamos lá, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, perdendo na última rodada para o São Paulo, que tinha um time melancólico dentro do Morumbi. O Ceni chega no meio do campeonato. Os caras com o celular na mão, acompanhando o final do jogo do Morumbi. Mas o ele chega no meio do campeonato, Trabalho ruim. O grande time era o São Paulo. Tem uma virada de tabela, só que ali ninguém avaliou o trabalho. Avaliou que ganhou, não dá para mandar embora. Acho que ali existiu uma incompatibilidade de método com o vestiário desde o início. Sim. E aí ficou muito na conta do Rogério a questão de se o vestiário estava com ele ou não, mais do que o trabalho de campo e mais do que o resultado. Isso é análise de trabalho? Veio daí. Eu concordo, não é? Isso também é análise de trabalho. Vários Você tem que analisar como é que é o ambiente interno. O Zé queria falar aqui. Não, eu ia falar que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro contra o Sport em casa. Sim. Porque perdeu em casa contra o Sport 1-0. Ali ele perdeu o Campeonato Brasileiro. Em relação ao trabalho do Rogério, eu acho que assim, não era porque a gente tem que pegar o contexto da contratação do Rogério. Primeiro foi o Domi. Sim. Não tem, taticamente, não tem uma proteção, o time não é isso, não é aquilo e tal. Vamos pegar quem? Rogério Ceni, que até então vinha fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza. Porque não dá tempo de ir lá fora buscar Não dá tempo de ir lá fora buscar. Trouxe o Rogério. Escola totalmente diferente, maneira de se trabalhar totalmente diferente, um time mais fechado, mais organizado defensivamente. E assim, o Rogério é chato nas cobranças. Sim. Não tem como você falar. O ambiente do Rogério, o próprio ambiente do São Paulo não é aquele ambiente maravilhoso. Porque no São Paulo ele é o Rogério, Porque no São Paulo ele tem tamanho para isso. No Fortaleza ele tinha tamanho para isso. No Cruzeiro ele já não teve. Né? Então, no Flamengo, ele também já não teve esse tipo de situação, porque a avaliação dele, eu acho que a avaliação não foi só no... Eu acho que o trabalho
foi um trabalho bom em relação ao que se esperava dele. Mas isso corrobora, Zé, porque se tem alguém maior, desculpa, se tem alguém maior observando, vai virar e falar, esse cara tá brigando para que o trabalho melhore aqui dentro. Mas não, tem que ver se o fulano lá, o líder dele, gosta dele. Volta aqui pro Dorival, para fazer uma comparação ainda nesse gancho do Rogério que vocês estão dando, Zé. O trabalho do Dorival, e aí a gente aqui como analista de futebol para falar de trabalho, tá? Não estou falando de ambiente, não estou falando de resultado. O trabalho do Dorival é melhor que o do Rogério? Muito melhor, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que sim. Vamos falar sobre isso. Muito melhor. Eu tenho uma forma diferente de ver nesse sentido. É aquilo que a gente está falando aqui. Mas eu tenho uma forma diferente de ver. Porque assim, são duas formas de pensar futebol diferente. Exato. Então, assim, eu posso comparar o Dorival, que se aproxima mais do time que todo torcedor do Flamengo gosta de ver o time jogar, e, ao mesmo tempo, eu posso comparar o Rogério, um trabalho efetivo. É o seguinte, o resultado e o título de 2019, ele se potencializou por uma coisa chamada Libertadores. Libertadores hoje ela é a maior obsessão de qualquer clube brasileiro. Tudo se pauta em cima da Libertadores e, na minha visão, com razão. Porque ela é o suprassumo, o que te dá a maior visibilidade, o que te dá a estruturação, o que te dá o sonho de jogar um Mundial de Clubes e toda a ambição de um clube de futebol que é ser campeão do máximo possível. O que aconteceu naquele final de semana de um título brasileiro, ele se potencializa pela conquista do sábado, não a do domingo. Porque em 2020 o Flamengo repetiu a mesma conquista. E a gente estava discutindo aqui agora o que aconteceu com o Rogério Ceni, que ganhou o mesmo do Jorge Jesus em termos de Campeonato Brasileiro. O título foi o mesmo, mas só que um ganhou a Libertadores. Não foi o mesmo. Hã? O trabalho também não foi o mesmo. O Flamengo bate campeão com o Jorge Jesus com 16 pontos à frente do segundo colocado. Tudo bem, mas tudo bem. Com o Rogério Ceni, ele ganha com o pessoal com o celular na mão ali, que eu falei, vendo se o Internacional ia fazer um gol ou não. Mas, no fim das contas, ganhou. Sim, ganhou. Mas você tem que ponderar isso. Claro, como você ganha. Mas o como foi o 2019 se potencializou pela Libertadores, que o Flamengo se moldou como projeto desde 1981, que o Flamengo precisava daquilo, que sempre foi a geração de 81, que ela foi idealizada e moldada não só pelo Zico, mas pelo que ganhou com o Zico. Sim. Porque se o Zico ganhasse só 4, 5 brasileiros, beleza, mas ele ganhou o Campeonato Mundial. Sim. Ele decidiu a Libertadores contra o Cobreloa em Montevidéu. Então, pera um pouquinho, aquela geração ela foi potencializada pelo que ela conquista em campo. Quantos outros times também não ganham? Antes do Flamengo, o Internacional ganha 3 conquistas de brasileiro, mas não ganhou a Libertadores e não aconteceu nada. O trabalho do Renato Gaúcho, que foi um trabalho que degringolou no fim, e essa degringolada no fim, ela culmina com a perda na Libertadores. Talvez se ele mantivesse um nível um pouco melhor, o cenário pudesse ter sido diferente, ele talvez continuasse. Talvez se o cenário fosse... É lógico que o Si não joga, né? Sim. Nós estamos falando sobre hipóteses daquilo que acontece quando nós temos o resultado com título e sem título. Se o Michael tivesse feito um gol na final... Se o Andrés não tivesse escorregado... Entendeu? Não, mas estou dizendo... nós estamos falando sobre as hipóteses que, assim, ganhou, beleza. Vamos seguir o trabalho. Lá na frente a gente vê se vai dar certo ou não. Sim, mas... Mais ou menos o que aconteceu com o Rogério. Mas isso ilustra, mas o que eu tô falando... Fica pelo um detalhe disso, o cara sai ou continua. Então não é pelo trabalho. Mas é o que o senhor Sormani está falando, se ganhar o título, você enxerga de forma diferente. O trabalho do Dorival é espetacular. Se não ganhar o grande título, eu acho que o Flamengo se ganhar uma Copa do Brasil não serve? Depende, é ótimo, mas assim, o Flamengo é montado para ser campeão da Libertadores. Não adianta. O Flamengo está condicionado a isso. Em 2020 ficou um trauma de uma Libertadores que era para ser decidida com a torcida do Flamengo, ou parte dela naquele momento, no Maracanã. Era o cenário perfeito, é o quintal do Flamengo, era onde gostaria o Flamengo de comemorar o bicampeonato. Estava tudo desenhado, o Flamengo tinha o melhor time naquela ocasião e não ganhou. Em 2021, foi para o segundo quintal do Flamengo. Montevidéu, a memória de 81, o estádio todo em favor e não ganhou. Então, esses pesos, né, essas fagulhas que ficaram no Flamengo recentemente, de perdas de Libertadores, isso condiciona esse resultadismo e principalmente a permanência de técnico por lá. Só queria falar por exemplo, o Palmeiras aprendeu a ter um projeto por causa que o Abel também ganhou. Exato.
Libertadores. É ganhar títulos. Mas eu acho que o futebol brasileiro não proporciona isso. Muitas vezes, se você não tiver um bom resultado, é uma sequência. Se você tiver uma sequência de 3 resultados ruins e o seu time não estiver performando, como gosta de dizer o senhor Sormani, entendeu? Já tem a pressão. Começar desde o começo. Sim. Tá, Flamengo, Palmeiras bate campeão de novo. Libertadores, o Atlético Mineiro bate campeão. A gente entendeu o que eu tô ponderando, trazendo para a realidade do futebol brasileiro ele nem chega até lá se ele não for campeão esse ano, entendeu? Dani, sim. Você tá dando mais um ano para análise de trabalho. Eu tô dizendo o seguinte. Dani, Libertadores. Desculpa, eu quero dizer o seguinte, eu não demitiria ele agora se ele não ganhar nada. Não eu demitiria. Concordo. Mas no ano que vem, se não bater campeão de um campeonato importante, aí é outra história. Coloca a palavra Libertadores como meta. Ah, sim, aí é o mundo ideal. É isso, não. Aí é o mundo ideal. Vai depender da Libertadores. Sim. A gente vai saber o futuro do Dorival no dia 30 de outubro. Então, qual o peso que tem tudo isso que a gente vai colocar na tela aí? Coloca a tela pra gente, por favor, de quando o Dorival chega, do que acontece com esse Flamengo. Só pra gente debater, não é essa. Essa aí é a classificação do campeonato a partir da 11ª rodada, é isso? Como é que tava lá atrás? Coloca aquela outra, por favor, com o que o Dorival já fez até aqui, pra gente dar uma lida. Porque, assim, eu posso ir citando aqui. Ele recupera um sistema defensivo que há muito tempo era um problema. Ele encaixa, olha aí, ó, saiu do 14º para a 3ª colocação do Brasileiro. Foi a segunda equipe que mais somou pontos nas últimas 16 rodadas, 33 contra 35 do Palmeiras. Isso levou no o clube à Brasileiro. final da Libertadores, encaminhou a classificação na Copa do Brasil, fez dupla Gabigol e Pedro funcionar como nunca, recuperou performance de jogadores como Rodinei, Everton Ribeiro, Léo Pereira. Onde é que tudo isso entra, Pedro? Nessa conta e quão distante é de onde deveria entrar? Infelizmente não entra na conta. A conta é simples, a conta é ser campeão. Isso eu concordo com você. Infelizmente, não é o que a gente acredita. Eu acho muito interessante porque a gente está repetindo aqui há algumas semanas. Está inserido nesse contexto. O Flamengo está inserido nesse contexto. Então eu falei de gente do Brasil. Vai virar e a Libertadores, que é a nossa obsessão. E talvez o Dorival pague uma conta de uma frustração que vem de tempos. Porque no ano passado, o grande time do Flamengo, já era um grande time, não ganhou nenhuma das 3 principais competições. Sim. E não dá para mais um ano não ganhar nenhuma das 3. E esse ano não ganhou nada. E o nada Dorival vai ter que pagar essa conta, porque também assumiu o risco, assumiu o risco quando pegou o time dia 11 de junho. Então, Dani, o que eu acho é o papo caminha para isso, pelo que é o futebol brasileiro. Não é que a gente acha. Eu acho isso interessantíssimo. Eu queria ver, inclusive, o Dorival começando uma temporada com o Flamengo. Queria ver um ano de Dorival no Flamengo. Tempo para ter pré-temporada, tratando o Carioca como deve, sem querer aloprar, perdeu pro Fluminense na final, não presta. Brasileiro desde o início, dosando a Libertadores, sabe? Copa do Brasil. Por que o Abel teve isso no Palmeiras? Porque ele ganhou a Libertadores. Exatamente. Ele só teve isso no Palmeiras porque ele ganhou a Libertadores. Mas não o porque ele era sabe mais disso, bonito, mais português, trabalhava melhor. Nada disso. Se não ganhasse a Libertadores, um abraço. É isso aí, nação. Então deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.